Olá a todos, mais uma vez estamos aqui na nossa reunião do estudo do Livro dos Espíritos. Livro esse que nos abre tanto a mente para a realidade espiritual, codificado por Kardec a partir da revelação dos Espíritos. Nós estamos no livro 3º, tratando das leis morais, e hoje nós vamos estar tratando do capítulo 7º, Lei de Sociedade. Somente fazendo uma recapitulação muito rápida, esse é o nosso roteiro para esse livro 3º do Livro dos Espíritos. Então, terminamos em 3 partes a lei de destruição e agora nós estamos na lei de sociedade. É isso que nós vamos estar vendo hoje, né? Então, primeira coisa, o primeiro capítulo, o primeiro item, na verdade, do capítulo é necessidade da vida social. É necessário a gente viver socialmente? Então, Kardec pergunta, a vida social é natural, ou é uma lei natural, uma regra natural? Os Espíritos dizem, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras capacidades necessárias à vida de relação. Ou seja, Deus não faz nada inútil, né? Então, ele tem... Claro que a gente vai ter que considerar que Deus como Criador nosso, né? E nós fomos evoluindo até chegar a co-criadores. Não é o nosso caso ainda, tá? Mas eu já estou projetando para que a gente tenha já essa, digamos, já vai se acostumando, né? Então, a gente, na cocriação, a gente vai projetando corpos, projetando mundos, projetando situações, projetando paisagens. Então, nisso está incluído as capacidades. Então, todas as capacidades que nos levam à vida de relação. Uma delas é a palavra, né? Como ele fala aqui. Então, a palavra e tantas outras capacidades. Então, portanto, a vida social é sim natural, segundo os espíritos, a partir da pergunta de Kardec. E aí, então, Kardec fala, então, o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Os espíritos dizem, sim, sem dúvida, pois que os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem colaborar para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, tudo que é livro de história, história natural, filmes que a gente vê que trata daquela época lá da Idade da Pedra, a gente já vê agrupamentos. Esses agrupamentos são fortalecidos por uma série de coisas. Proteção, caça, cultivo, enfim, uma relação de ajuda um ao outro, né? Mas que no fim das contas é o progresso. Então, o progresso é o fim dessa assim, o final, o objetivo final dessa relação de vida social, de sociedade. Podem ver. E depois, claro, que a gente acaba adaptando a nossa condição de atraso moral. E aí a gente começa a brigar com outros grupos e tudo isso que a gente conhece bem desde tempos lá dos primórdios, né, da aurora da civilização, né, da humanidade. Então, mas no princípio, ou seja, no âmago, né, dessas reuniões, tudo, o objetivo é o progresso. Aí na questão 768, Kardec pergunta, procurando a sociedade, o homem não fará mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Então, é egoísmo dele? Ele está fazendo isso por conta ou tem algo maior em torno disso, ou depois disso? Os espíritos falam, de novo, o homem tem que progredir. Então, o progresso é o principal motivo de nós termos uma vida de relação social, né? Então, ele tem que progredir. Isolado, isso não é possível, pois não dispor de todas as faculdades, por não dispor de todas as faculdades. Então, ninguém é completo. Então, isso faz a sociedade
algo que funcione. E hoje, mais e mais, a gente percebe isso em termos globais. Então, a gente vê sociedades que conseguem produzir melhor alguma coisa, por exemplo, tecnologia. Outros conseguem produzir mais alimento que vem da agricultura. Outro que consegue fazer um outro tipo de coisa, e assim vai. Né? Então, juntos, o progresso da humanidade avança. Né? Então, o homem tem que progredir, e isolado ele não progride. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e seca, ou seja, ele não é produtivo. Bom, é muito interessante isso, porque a gente percebe que cada vez mais nós somos interdependentes. A gente tá despertando para essa consciência. Nós não temos total consciência disso. Se a gente puder, a gente tira o que for do outro, né? Então, esse progresso, tudo é feito dessa maneira, né? Ele vem através do agrupamento social. E Kardec faz aí uma observação, né? Nenhum homem possui faculdades completas. É mediante a união social que elas se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Olha que interessante, olha que essa interdependência mesmo que ele coloca, essa união social resultando em progresso e bem-estar. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Eu não me lembro de quem era o pensador. Se alguém souber, por favor, me lembra. Mas eu lembro que ele era de origem britânica, né? Um inglês, e ele falava assim que a teoria dele era a seguinte, o pensamento dele: se cada vez que alguém fizesse uma descoberta, ele deveria ter por obrigação entregar para a sociedade sem nenhum ônus, ou seja, ele deveria devolver para a sociedade, porque ele, para chegar naquela descoberta, ele contou com toda uma estrutura dele para trás, para que pudesse chegar até ele essa formação, para que ele chegasse a ser quem ele é, ou seja, que ele progredisse até ali. E eu sempre achei muito lógico, pena que realmente eu não me lembro, apagou da minha memória o nome do cara, né? E isso é muito interessante, porque isso ilustra bem o que Kardec está falando aí. Homem nenhum possui faculdades completas. É mediante a união social que eles se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Então, o que acontece? Desde os tempos lá primitivos, foi havendo um progresso constante, uma melhoria constante. Isso se deve à união e à interdependência de um e outro. Um inventa um negócio, vem outro e melhora. Vem um outro e melhora mais ainda. E vem outro e melhora. Isso tudo numa sociedade. Eu estou falando de mas na verdade são pessoas que fazem isso. Então a gente nota que realmente é a mecânica do progresso. Se fosse isolado, como ele fala assim, ele embrutece e seca. Ninguém inventava nada, porque ele não teria meios suficientes, seja na parte teórica, no conhecimento da mecânica da coisa e na confecção daquilo que, se fosse material, para funcionar. Então, realmente, ele ilustra que nós não podemos, não devemos viver no isolamento. Nós somos seres sociais, né? Aí, Kardec faz, na pergunta 769, compreendendo que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Então, isso partindo disso, essa é a premissa de Kardec. Mas
uma vez que também todos os gostos façam parte da natureza, por que será condenável o do afastamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Então, se o homem se afasta, se isso está fazendo bem para ele, então isso não está normal, né? Por que é condenável quando ele está fazendo alguma que faça bem a ele, né? Aquele indivíduo? Aí os espíritos dizem, satisfação egoísta, está pensando só ele que está satisfeito. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez, que é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, a pessoa se embriaga, ela tem aquele prazer momentâneo, sai do sério, fica lá isolado, porque é um tipo de isolamento, não é porque uma pessoa embriagada não é lá muito, digamos assim, agradável, né? Então ele está isolado. Mas eu estou falando isso por conta. Mas, na verdade, ele está dando um exemplo que, assim como na embriaguez, esse isolamento é uma satisfação egoísta. E ele pergunta, mas e isso merece aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Olha que palavra importantíssima aí que ele fala, útil. Então, nós, na sociedade, somos úteis. Nós temos esse viés, essa oferta para com a sociedade. Ser útil. Então, é por isso que nós estamos juntos. E se nós não estamos juntos, nós não somos úteis. Kardec pergunta, 770. Que devemos pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao contato pernicioso do mundo? De novo, duplo egoísmo. Reclusão e fuga do contato. Pernicioso. Às vezes a gente... Vamos até explorar um pouquinho melhor isso, e não falando exatamente assim, da vida social em si, mas da pessoa fugir de um meio que não está, como ele falou, pernicioso, que não está agradável, que não está saudável, que não está bom para ele. Então, às vezes eu fico pensando, será que nós, esgotando recursos da terra e querendo ir para um outro lugar, para achar um lugar que a gente possa ter sobrevivência da humanidade, é a solução? Então, mais ou menos isso. Será que a gente fugir da sociedade é a melhor coisa? Eu ficar recluso, ao passo que eu, na sociedade, posso ajudar a melhorá-la, Então, essa é a comparação que eu aproveito e faço com vocês, né? Então, é um egoísmo, e nesse caso, em relação à pergunta que ele faz, um duplo egoísmo. Ficar recluso, fugindo do contato do mundo pernicioso que ele vive. Então, ele tá se isolando, ele está buscando a fuga daquele lugar, daquele meio, daquela sociedade. E aí eu fico perguntando, poxa, e como é que ele vai sobreviver? Ele precisa, de alguma maneira, conseguir os recursos para sobreviver. E isso ele depende da sociedade. E ele precisa dos recursos intelectuais, né? o que a sociedade pode oferecer para ele não se isolar e regredir ou estacionar. Ainda nessa questão, né? Ele desdobra perguntando, mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se aquele que o busca uma privação penosa? Então, ele está falando, será que, já que esse aqui é um mundo de provas, de expiação, será que ele não está se colocando à mercê do sofrimento, da expiação, das dores, buscando essa privação penosa? Aí os espíritos dizem, fazer maior soma de bem do que de mal é a melhor expiação. Nossa, olha que
que resposta madura, né? Então, é fazer o bem, né? Mais do que fazer o mal, é a melhor das expiações. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se isola cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então, ele não está se utilizando dessa lei de amor e caridade, ou seja, fazendo bem ao próximo. Então, não é expiação coisa nenhuma. É aquilo que ele falou anteriormente, é o egoísmo, né? Se tiver alguém querendo fazer alguma observação, por favor, fique à vontade, tá bom? Os que estão vendo a gravação, não vai ter jeito, mas quem está ao vivo ainda tem jeito, tá? A questão 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao serviço de socorrer os desgraçados? Ah, aí é diferente. Ele está querendo ser útil. Ele deixou a sociedade dele, aquela que ele vivia, passou a fazer parte de outra para ajudar aqueles que estão em necessidade. Aí ele fala, esses se elevam ao se rebaixarem. Então, eles deixaram lá aquele patamar e desceram a um outro para poder auxiliar. Né? Aí eu me lembro, por exemplo, de Maria Madalena, que depois da morte de Jesus, morte física, né? Aí depois teve o contato com ele novamente, né? Quando ele se apresentou depois da morte do corpo, né? E aí depois ela decidiu cuidar dos leprosos. Foi lá para o vale dos imundos, né? Como era chamado, e lá ela cuidava dos leprosos. E então ela deixou aquele meio que ela estava e se rebaixou do ponto de vista social, mas ela se elevou. É isso que ele fala, eles se elevam ao se rebaixarem. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Então ele está fazendo o bem e está cumprindo a lei do trabalho. Então, esse é o resultado para aqueles que fogem do mundo deles para ir para outro mundo, mas ele continua na sociedade. Como um todo, é a mesma sociedade. Do ponto de vista de escala social, ele rebaixou, ou passou de uma para outra. Aí, nessa mesma questão, e dos que buscam a tranquilidade no retiro de certos trabalhos. Desculpa. E dos que buscam a tranquilidade no retiro que certos trabalhos reclamam, aí ele fala, isso não é retraimento absoluto do egoísta. Estes não se isolam da sociedade, pois trabalham para ela. Então, vamos entender que existe o isolamento, existe esses que saem de uma condição e vão para outra. Então, o entendimento é que uma se isolou, a outra continua na sociedade. Tá? Que pensar do voto de silêncio receitado por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Aí, isso é interessante, né? Eu nunca vi pessoalmente isso, mas já pude ver também em filmes, né? Que mostra muita coisa do mundo, sem que a gente saia de casa, né? A menos que vá para o cinema, mas a gente vê pessoas que fazem o voto do silêncio, né? Então, é um tipo de isolamento. E é interessante como é que a gente, sendo necessário que nós tenhamos uma vida de sociedade, como é que a gente se isola na comunicação, né? Então, os espíritos perguntam, o Kardec pergunta e os espíritos respondem. Antes, perguntem a vocês mesmos se a palavra é capacidade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Então, se nós temos o mecanismo da palavra, a faculdade da comunicação através da palavra, então é importante que a gente use ela. Ela é natural, ela está aí, todos nós, a menos que tenha uma causa que impeça de falar, todo mundo tem essa capacidade.
Deus condena um abuso e não o uso das faculdades que lhe concedeu. Então, a gente, na lei de destruição, a gente ouviu muito sobre isso, sobre o abuso, né? Então, o abuso é pernicioso, né? Então, tem um momento que nós precisamos ficar quieto, a gente fica. Agora, passar a fazer uso disso de maneira constante e indefinida, assim, indeterminada, aí já não é mais, aí já é abuso, né? Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio você expõe em prática o recolhimento. Então, tem momento que a gente precisa fazer isso. Tem momento que nós precisamos digerir o que nós aprendemos através de uma lição, de uma leitura, de uma cena em que a gente fez parte ou assistiu, né? Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Então, naquele momento, é importante, mas é um momento, né? Agora, o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Aquele que é ignorante disso que nós estamos estudando aqui, ele acha que está certo, né? Ele acha que é uma virtude, mas se enganam, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Aí a gente volta naquela tabelinha que a gente está ticando, cada lei que a gente está estudando. A importância da gente saber dessas leis. Então, se nós temos a compreensão das leis de Deus, do que ela significa, então aí a gente não toma nenhuma atitude enganosa, atitude equivocada. Kardec faz uma observação. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de afastamento, porque esse item aí que nós estamos estudando é vida de isolamento e voto de silêncio, né? Então, do mesmo modo que o voto de afastamento priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, é oportunidade perdida. Se a gente não se comunica, não consegue se comunicar com a pessoa, ela está perdendo a oportunidade de fazer algum bem naquele meio em que ela está inserida. E com isso, claro, não fazendo bem, está, de alguma forma, não dando oportunidade de cumprir a lei do progresso. Então, de novo, nós vamos lembrando que tudo isso, a vida em sociedade, tem por finalidade o progresso. A questão 773, por que entre os animais, os pais e os filhos deixam de se reconhecer a partir de quando estes não precisam mais de cuidados? Essa pergunta, que leva à resposta dos espíritos, ela vai um pouco mais além. A gente acaba aprendendo um pouco mais do que simplesmente o que está sendo respondido para Kardec. Olha só, na primeira resposta, na primeira parte da resposta, os animais vivem vida material e não vida moral. Então, a importância desse início da resposta mostra muito bem quem nós somos, ou o que somos nós, sendo, assim, pertencendo à vida hominal. A nossa vida, ela é moral. Podemos não ter a moral toda ainda compreendida, exercida, mas a nossa vida é moral. Nós somos seres morais. Nós evoluímos moralmente. O animal, ele vive o momento. Ele vive a vida material. Ele faz tudo para que ele possa manter a vida dele e, durante um tempo, a prole dele, né? A ternura da mãe pelos filhos, falando dos animais, tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Então, aqueles cuidados, ela defende com unhas e dentes, né, os filhos, é a conservação daqueles filhotes. É um instinto que ela tem. Ela precisa, dentro do instinto dela,
dá continuidade para aquela espécie. Isso é um mecanismo normal para que a espécie não desapareça. Então, os animais vivem vida material e não vida moral. Nós vivemos vida moral. Agora, se a gente coloca na frente a vida material, das paixões e tudo isso, né, de que está envolvendo tudo aquilo que é perecível, então ele não está de acordo com as regras, com a vida moral que ele deveria ter. Mas o fato é que nós somos seres morais. Os animais não. Os animais protegem por instinto. Essa é a resposta que os espíritos dão para Kardec. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, ela está com a sua tarefa concluída. Acabou, ela está pronta para a nova cria, para fazer a mesma coisa que ela fez com aqueles. Aprendeu a comer sozinho, aprendeu a andar sozinho, se vira. Não mais lhe exige a natureza. Nada mais lhe exige a natureza. Ela está desobrigada, ela fez aquilo, né, que tinha que fazer. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Então, para a próxima, ela está preparada para os próximos recém-nascidos que viriam. Bonito, né, essa resposta. Para mim, ela toca profundamente essa lembrança, né, que a gente tem. E isso aí, esse item, que está essa pergunta e resposta, está em Laços de Família, que é o item 3. Ainda em Laços de Família, 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao fim de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem que os laços de família entre os homens não são mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma, desculpa, eu separei ali, e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a respeito? Então, é como se ele estivesse perguntando assim, a família, os laços de família têm validade? Chega um momento que pode acabar, né? Aí, comparando com os animais, né? E aí os espíritos dizem, olha, o destino dos animais é diferente do dos homens. Por que então querem se comparar a eles? A gente sempre está querendo, né, as respostas, tal, e faz comparação e no fim acaba se comparando com os animais. Então, são coisas diferentes. Um caso é dos animais, o outro é do homem. Então, são coisas totalmente diferentes. No homem, há alguma coisa mais além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Pode ver, os animais fazem o que fazem a vida toda. Aí pega a última geração. Fizeram o que fizeram a vida toda, a mesma coisa. Pega uma geração anterior, contando daqui para lá, a terceira, né, de trás para frente. Fizeram aquilo que sabiam fazer a vida toda. E assim vai. Aí você pega toda aquela cadeia, aquelas gerações daqueles animais, eles fazem aquilo que sempre fizeram. Pega o homem agora. O homem, daqui para trás, volta uma geração para trás. Olha só, faz a comparação em tecnologia, em comportamento. Então, a gente vai perceber que tem uma diferença. Pega agora a terceira geração contando de trás para... de frente para trás, né? Retrocedendo. Mesma coisa, tem uma diferença grande em termos de comportamento, em termos de tecnologia. E assim vai. E aí remonta tudo lá dentro, a gente vê o progresso. Então, se para os animais estaciona naquilo que eles sabem fazer através do instinto, todo o tempo, no homem não. O homem é diferente. Ele progrediu. E ele tem essa necessidade, ele vai buscando isso. Cada momento. É o progresso que faz com que ele vá sempre à frente. Eis porque constitui uma lei da natureza,
quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a se amar como irmãos. Então, esses vínculos, né, que vão se formando, vínculos familiares. Ah, nasceu mais um na família. Nossa, todo mundo lá, oh, é sangue do meu sangue, agora vou, né? E dedicam-se a eles e fazem tudo que pode para que aquele serzinho vá crescendo e vá progredindo. Então, esse vínculo que a gente vai aprendendo cada vez mais a amar. Então, é uma pequena célula da sociedade, é uma sociedadezinha, né? Então, é a primeira. E nisso agora, justamente, que os espíritos estão tratando, né? Porque agora tem o parentesco e filiação, né? Porque, sim, desculpa, ele pede para ver a questão 205, eu não sei nem se eu cheguei lá. Isso. Então ele pede, veja a questão 205. A gente volta, nós estamos aqui no livro terceiro, agora a gente volta no livro segundo, né, que trata dos laços de família. Opa, desculpa. Voltei uma a mais. Aqui. Só ter a certeza. Pronto. Apertei a tecla errada aqui. Então a questão 205, que trata de parentesco, filiação, né? Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, por fazê-los recuar a existências anteriores à atual. Então, faz essa afirmação e os espíritos dizem, ela aumenta os laços e não os destrói. Então, a lei da reencarnação, a doutrina da reencarnação, fortalece os laços. Tanto que nós, isso é muito comum entre nós que aprendemos sobre a reencarnação, a gente fala, eu quero voltar com a minha família. Eu vou pedir para voltar com quem hoje é meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe. Eu quero voltar com eles. Isso é uma evidência, é um sinal forte de que aumenta os laços e não destrói. Porque a cada vez que a gente vem, vai fortalecendo mais e mais. Então, fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porque no nosso vizinho ou no nosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços de sangue. Então, à medida que a gente vai reencarnando, e aquele que era nosso parente numa existência que a gente se deu muito bem, e é um companheiro de trabalho, é um vizinho, é um amigo ou uma amiga, então que a gente tem aquela amizade forte, aquele vínculo de sentimentos, e parece até que, nossa, me parece mais familiar a mim do que meu próprio irmão, meu próprio primo. Então, está aí a resposta. Então, nós temos nisso esse entendimento. Os nossos laços fortalecem-se e mesmo que alguém não nasça no mesmo seio da família, no seio daquela família, ele é um parente que um dia foi nosso. Ainda que não tenha laço de sangue, ele é muito próximo a nós. E aí, ainda uma derivação dessa mesma questão, ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, ou seja, a filiação, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que pertenceu a uma outra raça ou que haja vivido em condições muito diversas. Então, do mesmo jeito que a gente pode ter alguém familiar, pode não ter. Né? E aí ele está falando de laços de sangue, porque alguns dão muita importância para isso. E a resposta é muito, muito boa dos espíritos. É exato, mas essa importância assenta no orgulho.
E ele vai explicar os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Tanto que se a gente quiser fazer uma regressão de vidas passadas, né? A gente quer saber que rei que a gente foi, que rainha que a gente foi, o que a gente descobriu na ciência, o que nós fomos. Então, isso é orgulho nosso, lá dos antepassados. Isso falando de quem acredita em reencarnação. Mas aquele que não acredita, ele quer estar ligado a uma origem boa, ter um pedigree, ter sangue azul, né? Aquele que se envergonharia de contar ser parente, aquele que se envergonharia de contar ser parente de um honrado sapateiro, ficaria orgulhoso de ser descendente de um homem nobre e corrupto. Então, alguém que tem nome de rua, que tem status, tal, foi corrupto. Eu prefiro ter descendido desse, e não daquele sapateiro humilde, mas honrado, né? Então, dá muito mais ibope ser alguém que descende de alguém importante. Não importa o caráter dele, tá? Então, é essa comparação. Porém, digam o que disserem ou façam o que fizerem, não mudarão as coisas, sejam elas como são, pois que Deus não formulou as leis da natureza de acordo com a vaidade deles, né? Então, essa é a comparação. Por isso, ele faz lembrar a gente que os laços sanguíneos não são importantes, né? Quando se trata de laços de família, porque nós podemos estar tratando com pessoas que podem não ter vínculo nenhum, né? A questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Aí ele fala assim, um agravamento do egoísmo. Então, existe hoje alguns movimentos que levam a pensar que a família pode estar em crise, os laços de família é alguma coisa que cedo ou tarde vai acabar, né? Mas não podem ficar tranquilos. Isso é parte da nossa sociedade, é parte do nosso progresso, é parte da nossa evolução. Portanto, pode sofrer algum estremecimento, pode ter algum tipo de mudança, né? Mas os laços pode ter até outros tipos de família, né? Famílias, né, onde o casal é homoafetivo, né? Então, mas é uma família, está criando filhos com amor, com tudo, está dando oportunidade para aquele espírito de crescimento. Então, os laços de família podem mudar de alguma maneira, mas eles vão existir e vão cada vez mais se fortalecer, porque é importante, é através da família que nós recebemos entes ou espíritos que precisam de nós, ou que nós precisamos deles. Então, esse núcleo familiar, essa pequena sociedade, a primeira célula, é isso. E Herculano Pires, que é o tradutor de algumas, né, algumas das versões do Livro dos Espíritos, né, na tradução dele ele coloca Herbert, bom, isso aí também pode ter até, isso é de uma época, né, nós estamos falando de uns 60, 70 anos atrás, né? Herbert Spencer considerou a família entre as instituições que dão forma à vida social. E é mesmo, né? Nós, a cada célulazinha vai dando o tom para a sociedade como um todo, de acordo com o que vai se aprendendo ali. Marx e Engels, como o primeiro grupo histórico, a primeira forma de integração humana. E é isso. É o primeiro contato ali, a primeira coisa a primeira maneira de se cuidar de alguém, de manifestar cuidado, conexão. Então, Augusto Comte, como a célula, a teoria dele, né, como a célula básica da sociedade, o embrião e o modelo desta, de maneira que a sociedade perfeita é a que funciona como família. Olha só, então já está projetando a grande família que seria a humanidade. Então,
se ela reflete o que é essa pequena família, essa unidade, então ela está progredindo, né? Atualmente, a sociologia da família e a psicologia social, bem como as próprias escolas de psicologia do indivíduo, reconhecem a importância básica da família. Então, não somos nós que achamos que é importante essa célula, né, a família. Tem muito mais gente pensando da mesma maneira. O mesmo se dá nos estudos de psicologia educacional e de filosofia da educação. John Dewey, em Democracia e Educação, acentua a importância do lar na organização social e na preparação da vida social. Quantos de nós não conhecemos pessoas que têm verdadeiros traumas que aconteceram na vida de família? Então, a gente nota que tanto para um lado quanto para outro, e quantas pessoas a gente não vê equilibradas porque teve uma família que deu todo o suporte para ele chegar nesse equilíbrio. Então, essa célula, essa organização social inicial que é a família, olha a importância dela. Como se vê a asserção dos espíritos de que os laços de família resumem os liames sociais, são confirmados até mesmo pelos estudos materialistas da sociedade. Então, os espíritos estão de acordo, ou melhor, esses educadores, como ele chamou de como né, materialistas, né, da sociedade, eles estão de acordo com os espíritos, da importância da família. Então, não vai acabar. Família é algo, né, esses laços de família, é algo que não podemos dizer que veio para ficar, porque é uma lei, né? Então, ele foi introduzido, né? Que foi uma permissão de Deus que nós tivéssemos, para facilitar assim, essa aceitação da grande família que é a humanidade. Nós só não trabalhamos isso. Nós trabalhamos nossa moral e, claro, tendo esse pontapé inicial que é a família, nós vamos chegar na família universal, né? E era isso aí. Então, na semana que vem, nós vamos tratar da lei do progresso. A lei do progresso, ela vai exigir da gente aí uns 3 sessões, tá? Porque ela é bastante longa. Mas nós já arranhamos o progresso através da lei da sociedade, tá bom? Muito bem. Estou vendo gente nova aí. A Maia Morra. Oi, pode falar. Queria fazer um comentário que eu estava pensando aqui enquanto a gente estava falando. Veio 2 coisas na minha cabeça, né? O negócio sobre a reclusão, né? O momento que a gente vive hoje, que a gente precisou se isolar muito. Por exemplo, né? Pessoalmente, eu e meu marido, a gente ficou quase um ano. Ele era a única pessoa que eu via num dia inteiro. Assim, e é interessante como isso trouxe muito aprendizado, né? Por exemplo, a gente estava se afastando muito das pessoas, né? Cada um vivendo muito a sua vida, aquela coisa de trabalho, e do nada muita gente teve que parar de trabalhar e você teve que voltar seus olhos para o seu antro familiar. E aí vem essa lição, né? Que a sua família é o mais importante, que a gente precisa se aproximar, que a gente sente falta das pessoas, a gente precisa desse contato humano. Pelo menos me veio assim, me caiu a realidade, né? Eu falei, nossa, a gente precisa ter contato humano, que quando a gente não tem, a gente vai à loucura, né? E outra coisa também que veio na minha cabeça quando a gente fala sobre as relações familiares é como às vezes a gente tem um ente familiar de sangue e não é tão próximo, e às vezes um amigo que a gente conheceu é muito mais família, muito mais próximo do que aquela pessoa de sangue, né? Então, essas coisas vieram aqui na minha cabeça. Nesse segundo caso, Thaís, a gente só pode ter na reencarnação a resposta, né? E no primeiro caso, a gente, talvez essa pandemia mostrou a importância realmente da família.
Porque chegou aquele momento onde a gente percebe que se não se desse bem, ou se não se dá bem, a consequência seria boa, se der bem, se não se der bem, é desastrosa. Porque a gente só está vendo aqueles que a gente estava, né? Claro que nós temos gente do Brasil aí que ainda está vivendo isso. Nós que estamos fora já estamos um pouquinho mais, digamos, libertos, né? Podemos já fazer muita coisa até sem máscara, né? Mas mas é isso mesmo. A gente essas coisas vêm para mostrar para a gente a importância da família, né? Nada assim, nada mais exemplar que isso, né? Essa pandemia. Todo mundo, para quem está a primeira vez aí, que eu estou vendo um nome novo, né? Que é a da Maia, então tem direito a falar, dar opinião a respeito do tema que a gente está tratando aí, tá? Kátia, você não está podendo se movimentar, mas pode falar, tá? Pode falar, Ana. Não, é o que eu lembrei que você, eu não quis interromper na hora que você estava falando sobre quem que falou. Eu não lembro, eu lembro de uma pessoa, mas eu não lembro se ele era inglês, não, que é o Albert Sabin, o que fez a vacina da poliomielite. Ele falava isso também. Tanto que ele abdicou da patente da vacina, né, para que a vacina fosse universalizada e atingisse. Por isso que alguns países conseguiram erradicar a polio, né? Porque ele falava Tomara que seja ele que eu não saiba, que tenha sido uma outra pessoa. Significa que tem mais gente pensando da mesma maneira, né? E olha, a tem muito... consequência, só completando aí, e a consequência, você vê como a importância de viver em sociedade, respeitar a sociedade e fazer o bem para a sociedade. Ele abdicou da patente e erradicou a polio, né? não chegou a erradicar no mundo inteiro, mas erradicou, pelo menos no Brasil, ele erradicou. Ele vinha no Brasil participar da vacinação. Ele viajava até... porque ele era... Hã? A mulher dele era brasileira, né? Era brasileira. Ele vinha para o Brasil e ele participava das campanhas, ia nas cidades, incentivou as pessoas a se vacinarem. Ele foi, assim, dentro da ciência, ele foi um grande exemplo. Eu não sei se ele tinha alguma religiosidade, mas ele poderia ter ganhado muito dinheiro com a vacina. Sim, com certeza. Ele abriu mão. Interessante, né? Eu daria até para concluir uma coisa, sem ter grandes, né, informações, tal, e até nem ter razão, né? Mas dá para concluir até que o sistema nosso de vacinação no Brasil é um dos melhores. Talvez Mas com isso ele tenha propagado, tenha ajudado a fortalecer isso, né? Mas o sistema de vacinação que a gente tem era um... ele ainda continua, né? Ele é um exemplo porque é o único sistema que fornece gratuitamente as vacinas do calendário, né? Nenhum outro país oferece gratuitamente. Então, é por isso que ele é um... E é por isso que o Sabin veio para cá também. Porque ele achava que o Brasil era um grande exemplo nesse critério. Ele queria, né, que os outros países pensassem do mesmo jeito. Mas tem muita gente... Esse discurso não é novo. Quando você conversa com as pessoas, principalmente aqueles que dão aula e fazem pesquisa também em condições assim, que você fala, mas o que que essa pessoa está fazendo? Vai fazer alguma coisa, né? E, geralmente o argumento é esse, é porque eu já, né, contribuíram tanto com a minha formação que eu preciso passar esse conhecimento para frente. Eu acho que é um pouco também do que a gente tenta fazer com o espiritismo, não? Porque a gente aprende as coisas e a gente acha que, de certa forma, é importante você passar essa palavra para frente, não necessariamente obrigando todo mundo a pensar como você, né? Sim. Aliás, é muito bom que não pense dessa maneira, né? Eu acho que a gente tem que exemplificar e tudo, porque realmente nós não temos nem o direito, né, de fazer isso e querer transformar todo mundo, né? Eu acho engraçado, só para completar, eu acho engraçado muitas vezes como que o estudo do espiritismo, eu acho que isso se deve muito ao Kardec, como que ele é muito semelhante ao estudo da ciência, né? Porque às vezes
Os meus alunos, eles reclamam, né? Eles falam assim, me dá a receita do bolo, né? E eu falo, não, vocês têm que perguntar, vocês têm que, né, questionar as coisas. Eu acho que o espiritismo, para mim, é isso também. Né? Não é um questionamento duro, né? Assim, tipo, sem nenhuma base. Mas é a vontade de saber, né? Kardec, ele nos levava justamente a isso, a questionar, a perguntar, querer saber, passar pelo crivo da razão, enfim, raciocinar, porque aí levava a fé raciocinada, né? E não uma coisa imposta e dogmática, não. Ele realmente queria as pessoas pensando, né? Os adeptos do espiritismo pensando. Eu acho a lei de sociedade muito importante para nós, e inclusive eu aceito ela como lei pelo seguinte: como é que eu vou me conhecer para me melhorar se eu não vivo em sociedade, né? Eu acho que é só dessa forma, vivendo com o outro, convivendo, na verdade, né? Com um, dois, três, quatro, cinco e etc. Porque às vezes é muito fácil viver numa casa com duas, três pessoas. Vocês se dão bem, né? Eu não estou falando que isso eu não vou generalizar a família que, na verdade, às vezes eu acho que é o contrário, né? A família, às vezes, na família, na verdade, é o cadinho mesmo, aquele cadinho reparador, né? Como a gente vê na doutrina. Mas a gente vai tirando de letra, vivendo com um, dois, três só. Mas quando você passa a viver fora de casa, né? Numa grande sociedade, aí você vai se conhecer realmente, né? A convivência com os outros, né, que vivem de formas diferentes, pensamentos diferentes, tal, apesar de você encontrar isso dentro da própria família, né? Mas eu acho que é só através da convivência com outros de diferentes culturas, diferentes formas de pensar, que a gente vai se conhecendo para poder se melhorar, né? É muito importante essa lei, eu acho. Ela nos une, né? Ela nos une. É que nem aquela questão lá por que eu não posso ser um eremita e evoluir sozinho lá? Porque eu, sendo um eremita, vou entrar no meu... Vou me conhecer por dentro e vou evoluir mais rápido. Não, né? Que contribuição que você está fazendo à sociedade, né? Sozinho não se conhece. É quando os espíritos falam, né? Perde a oportunidade de ser útil. Para mim é muito forte isso, né? Porque a verdade é isso. Qual que é a utilidade, né, minha? O que eu posso oferecer para melhorar? Quando Jesus fala assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Era isso, eu vim para ser útil, não para ser assim, usufrutuário de tudo, né? Sem Tem conseguir uma, nada. tem uma teoria na psicologia que as pessoas falam muito, né? Que é aquela coisa da projeção, né? Você projeta no outro aquilo que te incomoda. Traduzindo isso de uma forma bem simples, é que os outros são os nossos espelhos, né? Então, se eu for viver como um eremita, como que eu vou me conhecer se eu não consigo enxergar os meus defeitos? Porque normalmente, a gente não enxerga os nossos... Eu não gosto de falar defeito, porque parece que a gente nasceu meio torto, né? A gente não nasceu torto. Eu acho que é Mas, assim. mas aí a gente olha para o outro e vê aquilo que incomoda. Se aquilo está incomodando, é porque eu tenho isso dentro de mim. E daí você pega e se reconhece no outro, né? Sim. Mas não, Maia, você quer falar alguma Oi, coisa? tudo bem? Quero sim. Muito interessante que meu nome é Maiara, eu morei em Las Vegas por um tempo, me chamaram do grupo, eu estou num grupo de Las Vegas e me chamaram hoje para participar desse grupo. E eu tenho passado por esse eremita, e tem como sim você se conhecer. Foi assim que eu tive aceitação de mim mesma. Como eu sou psicóloga, eu fui seguindo a minha intuição e fui buscando uma certa aceitação
de mim mesma, e foi com essa conclusão, com essa aceitação de mim mesma, que eu aceitei a minha família. Então, sim, tem como. Você faz através da meditação, porque a meditação vai mexer com as energias, porque tudo são energias, né? Nós somos energia. Então, através de você ir para dentro, sim, funciona. E como que você contribui com isso, né? Porque você está expandindo a sua consciência, e quando você expande a sua consciência e consegue ter esse entendimento, você vai acabar contribuindo para o entendimento do outro, entendeu? E aí você entende não só das suas sombras, como você entende que as suas sombras é a mesma do outro, que você às vezes não se dá bem, entendeu? Então você acaba tendo esse entendimento e você aceita melhor o outro. É bem interessante. E eu fui para Las Vegas em 2017, fiquei um período super sozinha, assim, em que eu só via meu ex-marido agora. E aí a gente se separou e agora eu tô voltando pro Brasil. Eu aceitei a mim e aceitei a minha família. É muito interessante isso. Que incrível que eu quis participar desse grupo. Eu estava fazendo uma meditação e eu falei assim, nossa, tem o grupo, porque tem diferença de horário. Eu estou em Geórgia agora. Acabei vindo para Geórgia. Fiquei mais um período sozinha ainda, porque foi uma transição que ele veio para cá, tem um trabalho aqui, e eu vim, só que a gente não morou no mesmo lugar, e aí a gente já estava a gente não estava legal, e aí ele foi, e eu fiquei mais sozinha ainda, ele conheceu outra pessoa e tudo, e aí eu decidi, então, voltar, né, porque eu tô assim, tipo, sozinha mesmo, mas eu só aceitei voltar depois que eu tive essa aceitação de mim mesma, porque a gente tem partes que são consideradas ruins quando a gente é pequeno, e aí o que vai acontecendo? Você vai se separando dessa parte. E aí ao se separar dessa parte, você também projeta isso na sua realidade. E aí você vai só projetando coisas da realidade em relação com essa separação interior. E aí, para você ter essa aceitação, você tem que ter entendimento dela, do que é que está acontecendo comigo. E aí eu fui para dentro, porque às vezes eu não tinha condição de ir numa terapia, por exemplo, entendeu? Então, e eu tinha psicologia, como eu já fiz psicologia, eu já tinha um pouquinho, né, do entendimento e fui buscando, buscando, e fui atrás desse crescimento pessoal. Então, sim, esse período de eremita, às vezes a pessoa precisa, porque pelo simples fato de que a gente não foge da gente, você pode fugir da família, você pode fugir de qualquer relacionamento, você pode fugir de várias coisas, menos de você. Então, você tem essa... Interessante, né, o que você falou. E a gente concorda, eu pelo menos concordo de acordo, porque a gente viu, eu não sei se você pegou inteiro. Eu não peguei, eu peguei o finalzinho, mas eu tenho um entendimento do kardecista. Então, e sobre as leis morais, quando justamente a lei de sociedade, e teve uma pergunta que Kardec fez, que levou exatamente essa resposta. Por um tempo, ela é até necessária, mas ele falava, essa vida de eremita é de uma vida inteira, a pessoa simplesmente abandonar... Tipo os monks, né? Tipo aqueles... Então, os monges, né? Que chama monges. Mas às vezes eles precisam. Eles precisam, né? Agora, mas quando... Mas sim, a gente precisa da sociedade, sim. Isso, quando justamente qualquer um de nós, tomamos um tempo para a gente refletir, é uma coisa, mas depois, pela lei de sociedade, a gente tem que estar na sociedade para contribuir com ela. Não, sim, eu concordo. Né?
para ser que eu só quis contribuir com a minha história, porque às vezes as pessoas, quem não passou pelo eremita, não entende às vezes. E como eu passei, foi muito engraçado, gente. Eu entrei, eu fui intuitivamente, eu entrei no grupo e falei assim, eu tenho que entrar, eu tenho muito isso, eu tenho que entrar. E vocês estavam falando disso, e eu falei, não, às vezes é para eu contribuir com esse conhecimento também, e também ter o entendimento de que realmente precisa de ter uma sociedade, né? Precisa do apoio da família. Com tudo que eu estou passando agora, eu compreendi isso, né? Então, foi bem interessante. Então, eu queria contribuir com essa minha história para vocês terem outra perspectiva, né? Não, mas se você, posso falar só um negocinho, Pode. Luiz? Assim, bom, em primeiro lugar, né, bem-vinda, né? Obrigada. E assim, eu gostei de duas coisas que você falou, né? Uma foi que você falou assim, eu precisei de um período. Então, é bem isso mesmo, porque até os monges, quando você estava citando, eles têm períodos em que eles saem e vão fazer os processos, né? Alguns vão levar comida, outros vão... Porque eles têm os projetos deles, né? Eles não ficam totalmente isolados, né? Literalmente isolados, né? Aliás, a pergunta também lembra aquelas pessoas que ficavam no claustro durante a Idade Média, né? Que se trancavam dentro de quartos e ficavam lá, né? E a gente sabe que isso não leva a lugar nenhum. Agora, tem um outro ponto que você falou assim, eu precisei me afastar para poder me entender, e a partir de eu me entender, eu entendi os outros. Engraçado que você se afasta, mas você não se afasta por completo. Porque aquelas pessoas, por você ter vivenciado com aquelas pessoas, elas estão presentes na sua vida, né? Na sua mente. Então, não é um cancelamento, né? É aquela reclusão que todo mundo precisa, aliás, para se entender. E eu concordo com você plenamente. Todo mundo passa por esse processo. E não é uma vez só na vida, são várias situações que pedem que a gente, olha, vamos abaixar o volume, vamos pensar e depois eu vou agir, né? É uma reflexão interna que todo mundo precisa fazer. E eu concordo plenamente com você. É uma pena que muitas pessoas não consigam fazer isso ainda, né? Por falta de meios e conhecimento também para fazer isso, né? Porque senão seria um ganho muito grande para a maioria delas. Mas se a gente pensar efetivamente, quando a gente fala de lei de sociedade, né, a gente está falando muito da parte material. Mas a gente também tem que lembrar que tem um plano espiritual, né? Sim, essa é a parte espiritual. Na verdade, se você for ver, não sei se vocês já viram o tarô, no tarô tem o caminho espiritual, e no caminho espiritual tem o eremita. Tem, mas a parte eremita. O que eu quis dizer é que você... Porque, na verdade, a gente nunca está verdadeiramente sozinho, né? Não. Então, primeiro que a gente é guiado, né? A gente já sabe que nós somos guiados. Então, você não está verdadeiramente sozinho, não. Mas você fica sozinho, né, do contato, né? Daquele contato social mesmo. Eu fiquei muito sozinha mesmo por um período eu tive filho, né, aqui, então eu tive a maternidade sozinha, que é a coisa mais difícil, né? Então, mas para mim foi uma experiência, assim, maravilhosa, e que agora eu estou pronta para voltar na sociedade, entendeu? Porque antes não tava legal para mim, entendeu? Então, realmente mudou minha vida. Então, eu acredito, assim, que acho que se eu fosse dar conselho, assim, para pessoa mais nova, eu ia falar assim, eu não sei mais nova, porque às vezes mais nova, assim, a gente não tem muita noção, né? Mas de ter um período de viajar mesmo, né? Viajar, conhecer outras culturas e aí depois voltar. Se a pessoa puder fazer isso, né? Porque já abre a cabeça um pouquinho e já traz outros conhecimentos para a família, né? Mas o que vocês falaram, principalmente da questão de não estar sozinho, porque você também tem o conceito, a base, né? Você falou da base, a criança precisa da base, da família. Então, realmente, você tá com a sua família dentro de você, eles são você, né? Então, você tá sozinho, não tá sozinho que tem, né, espiritualmente, mas você também não tá sozinho porque você tá aqui com
com a sua família aqui, né? Digamos assim, conversando com Eu você o acho, tempo todo. eu acho que o mais legal, assim, de tudo isso que eu tô aqui pensando é que para reclusão fazer sentido, para reclusão ter um benefício, ela precisa da sociedade. Porque não tem como para você se entender, né, pelo que você falou, Maia, e que eu também concordo com tudo que você falou, acho muito interessante, mas você precisou conviver para se reclusar, para aí se entender. E justamente, sim. Então, assim, uma É coisa a é base. dependente da outra, sabe? Então, não adianta você só se reclusar se você não viver em sociedade. Não, Não vai ter elas não são separadas, né? São não vai juntas. ter o bom benefício. Tem depois o retorno para a sociedade, né? Eu acho que foram ditas coisas muito importantes aí. Eu tenho 3 coisas, deixa eu ver se eu lembro aqui. Para pegar a primeira, seria assim: olha, nós falamos muito em silenciar, né? Virar um pouco eremita e tal, e silenciar. Nós estávamos vivendo uma vida tão sem silêncio, né? Que a pandemia fez com que a gente silenciasse um pouco, né? E aí a gente acabou virando um pouco eremita, entre aspas, né? Porque, na verdade, o eremita é ficar totalmente fora mesmo, né? Mas nós ficamos um pouco em silêncio, né? E, e aí agora é importante o que nós vamos fazer disso. A segunda coisa, Maia, né? Maia. Muito bem-vinda mesmo, viu? Obrigada. Legal ter mais gente aí. Mas a outra coisa, Maia, é que eu acho que nem todo mundo consegue fazer a meditação, né? Principalmente o ansioso, né? Então, meditar é um recurso fantástico para ampliar a consciência. Realmente isso é muito importante. Mas eu vou falar para você, eu mesmo não consigo, não. Eu não consigo. Consegue. A gente coloca limitação, né? A gente inventa limitações. Tem muitos recursos hoje em dia que pode ajudar, porque a gente coloca assim, você tem que sentar e aí você tem que parar o pensamento. Não é assim. Você pode deitar, você pode sentar, fazer da forma que você achar, né, melhor e você pode colocar no YouTube guiada. Foi assim que eu comecei. Eu também achava, principalmente porque como eu fiz faculdade de psicologia, na época tinha assim, né, algumas teorias que eles utilizavam, né, a meditação. E eu lembro de sentar assim, né, de pensar, eu não consigo fazer isso. E hoje em dia eu sou, assim, totalmente de meditar mesmo. Então, você pode utilizar esses recursos, né, de usar o YouTube para fazer isso, colocar uma música e a respiração que relaxa, né? Então, mas aí tem um problema não só de meditar, porque aí há uma coisa que existe no meio aí, a gente, como médium, né? Você vai para outros lugares, tal, então precisa tomar muito cuidado. O exercício tem que ser muito intenso. Mas aí, partindo para a terceira coisa, é que a lei de sociedade nos faz lembrar Jesus quando nos pede para que a gente seja caridoso. Em quase todas as parábolas que a gente estuda, né, que Jesus deixou é, falado, né, tudo que ele nos ensinou nas ações dele foi para que a gente sempre lembrasse do outro, para que a gente fosse caridoso, né? E a gente não vai conseguir ser caridoso, né, só em pensamento, né? Eu posso emitir bons sentimentos, Sim. eu eremita e emitir bons sentimentos, bons pensamentos, né? Mas muitas pessoas precisam de outro tipo de caridade, né? Elas precisam nos sentir, precisam que a gente doe um pouco do material também, né? Eles precisam do sorriso. Então, eu acho que é tudo muito válido, inclusive a gente se isolar um pouco, né? É como se... Tem que ter equilíbrio, né? Em tudo. Equilíbrio em tudo, O Sandro Klinger fala muito, muito disso, né? A gente tem que ir para o deserto às vezes, né? Ficar um pouquinho no deserto e tal. Mas a gente não pode ficar lá eternamente, não, porque aí
a gente deixa de fazer o que Jesus pede para a gente, né? E eu acho que isso é muito importante, é sair, você vai sim, é necessário às vezes, né? Eu acho, muito necessário, mas é necessário voltar sim, voltar para que a gente possa fazer, dar a nossa contribuição, né? Porque sozinhos a gente não vai conseguir, né? Não, Sim, não, tem que ter o equilíbrio mesmo. Eu só quis falar porque para assim, mostrar outra perspectiva que o eremita realmente ele é bom. Sim. É bom, é preciso. Se você for olhar assim, histórias antigas, às vezes em seriado aparece de pessoas que vão viajar sozinho, e aí tem até um seriado que mostra isso, que é não sei se vocês já viram, chama Vikings, que dos filhos do Ragnar lá, do personagem, né, principal, ele passa um período fora de casa, e nesse período ele enfrenta várias coisas, ele enfrenta a fome, ele enfrenta tempestade de neve, ele enfrenta várias coisas e tudo sozinho. E aí, quando ele consegue matar um urso, ele volta para casa. Ele passa um período sozinho para ele entender, tipo, da força que ele tem, né? Eles fazem mais assim, ligados mais à ação, né? Mas seria mais ou menos uma reclusão que ele teve, seria, né? Mostrando, eles deveriam mostrar a parte emocional, né? Mas não mostrou. Mas é uma reclusão em que ele viu a capacidade dele. É mais ou menos isso que acontece. Mas como o estudo estava nos mostrando, é temporário. Né? É temporário. E que a gente, como foi usada essa teoria do eremita, né, de passar uma vida inteira assim, então é isso que os espíritos falam, que aí sim é tolice, aí sim. Eles colocaram até umas palavras bastante fortes, né, como tolice, né, perda de tempo, esse tipo de coisa, mas é isso mesmo. Acho que o exemplo foi muito proveitoso. Eu gostaria de saber como é que a Kátia está aí. Eu acho, Luiz, que a gente poderia chamar de momentos de solitude, que são os momentos que a gente usa para nossa própria reflexão, né? Buscando nosso autoconhecimento, nosso equilíbrio, mas que são momentos curtos, né? Relativamente curtos, porque nós sabemos que precisamos agir, como Verinha disse, né? Jesus espera a nossa atitude. A gente se reconecta conosco mesmo, com né, o infinito, né, com os amigos espirituais que nos inspiram nesse momento e parte para a ação. Eu estou aqui, Luiz, eu estou ouvindo. Aqui eu tô achando, eu achei que você se acostumou a ficar quietinha. Estou na reclusão. Reclusa, é verdade. Olha, para vocês que me conhecem, né, vocês sabem que para mim a reclusão seria uma coisa assim muito difícil de fazer. A reclusão é a morte para mim. Então, seria extremamente difícil de fazer. Embora eu concorde com tudo que vocês falaram, né, que de vez em quando é necessário realmente que a gente fique em silêncio, embora o momento, né, o tempo em que você fica em silêncio difere, né, de pessoa para pessoa. Uhum. O que pode, para mim, fazer ser benéfico, né, 1 hora ou 2, ou o dia inteiro, para outra pessoa pode ser somente uma questão de horas, né? Difere muito, eu acho que, sim, de pessoa para pessoa, né? Mas é bem lógico, né? Esse pensamento é bem lógico. Você precisa viver em sociedade para poder fazer aquilo que Jesus nos ensinou, né? Se o desenvolvimento do outro e o meu desenvolvimento dependem da mesma coisa,
do nosso relacionamento, é importante que eu esteja em sociedade, né? Se eu me tranco dentro do quarto e ali fico para o resto da vida, nossa, é realmente uma perda de tempo, né? É uma perda de tempo precioso de encarnação, né? É mais complicado, né? Mas eu acho que tem um ponto que eu acho que é interessante aí, quando a gente está falando de lei de sociedade. Se a gente fosse capaz de usar esse artifício, não da meditação em si, mas do silêncio naqueles momentos em que a gente não silencia verdadeiramente, isso para viver em sociedade é extremamente importante. Quantas vezes que a gente acaba... Nossa, tem N exemplos, né? Assim, mas vamos pegar exemplos pessoais, né? Quantas vezes que a gente poderia ter evitado coisas de acontecerem que não são necessárias, que não vão trazer crescimento nenhum para ninguém? Sim. E a gente, por não silenciar, não usar essa técnica, né, de meditar a própria língua, né, de se autoconhecer e falar assim, ó, você está fazendo isso porque você quer interpelar outra pessoa. Isso é um dos processos do autoconhecimento. A gente silenciava e parava, e a gente conviveria muito melhor em sociedade, porque a gente está respeitando a limitação do outro e também respeitando a nossa própria limitação. Quantos problemas a gente evitaria, né? Quantos problemas a gente evitaria? Não. Dentro da própria família, né? Em qualquer lugar, né? Até com pessoas estranhas também. Você falou uma palavra bastante assim chave aí, que é essa convivência, né? Isso é uma arte, porque a gente realmente, já que somos seres sociais, a gente tem que viver em sociedade, nós temos que saber como viver, né? Eu fico imaginando, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que a gente conhece bem, que eu dirigi muitos anos lá, e eu vi o crescimento da dificuldade de dirigir. Se nós não formos bons cidadãos, não respeitar, vai virar um caos, né? Porque realmente o número de ruas não vai aumentar, não vai se alargar. O que vai acontecer é um número maior de carros no mesmo... Mas espera aí, mas já não virou caos? Eu acho que... Ainda não, Kátia, é um caos organizado, calma. É um caos organizado. São Paulo é organizado. Nossa, nunca esqueço 5 horas de estacionamento no trânsito em São Paulo. Isso aí, olha, para mim foi tudo. O desafio é fazer o contorno em qualquer retorno da marginal. Esse é o desafio, mas tudo bem, desculpa. Eu tenho um livro que eu li há muito tempo atrás, né, que é do Loyola Brandão, né, Não Verás País Algum, né? E ele começa falando justamente do caos, assim, que parou o trânsito, parou tudo. Parou o trânsito. No começo as pessoas ficavam dentro do carro, né? Porque era não sai. Depois começaram a abandonar, porque o carro não saía do lugar, né? Então, começa assim, é muito interessante. E eu fico pensando, não está o caos ainda, porque o caos para mim vai ser quando pararem todos os carros, tudo, né? Então, aí... Mas já não parou? Não, olha, se você for fora a pandemia, se você subisse a serra do litoral para São Paulo, tem horas que para e você sai do carro. Não, mas eu parar é parar de verdade. Você puxa o banquinho. Você puxa o banquinho, faz amizade com o cara do outro carro, você joga cartas, bebe uma cervejinha se estiver no carro. Você faz o social ali mesmo, porque vai levar horas. Então, tirando esse lado aí, mas eu digo assim, se nós não formos bons cidadãos, não soubermos conviver, o mundo vai ser um caos, porque nós não estamos preparados para viver de forma distribuída na Terra, né? A gente tem concentrações, e essas concentrações exigem da gente o respeito ao próximo e tudo isso. Então, é mais um exercício para que a gente tenha essa lei de sociedade bem compreendida, né? Então, nós precisamos ser úteis, nós precisamos saber conviver, nós vamos precisar realmente... respeitar o outro, né? Respeitar. Tem uma coisa que você falou aí que eu achei bem interessante, né? A gente não sabe viver de maneira distribuída, mas nem a natureza desse planeta permite que a gente viva distribuído. Olha que legal. Porque se você pega, por exemplo, o Japão, é um país extremamente montanhoso. Por quê? Porque são vulcões, né? São precipitações.
não tem como você viver isolado no Japão. Tem que ter essas cidades extremamente concentradas. Olha, Tóquio são 30 milhões de habitantes, numa cidade menor que São Paulo. 30 milhões na região metropolitana. Bom, vamos falar da Índia, então. Vamos falar da Índia. Também. Então, você vê, a estrutura física do planeta não permite isso. Por que será que não permite? É isso que eu achei interessante. Será que é proposital? A lei da sociedade melhor, né? Mas, será que não é proposital? Pois é, não, porque Deus sabe direitinho o que ele faz, né? Se a gente tem que conviver com o outro, então coloca num local cheio de vulcões. Você não tem como viver lá em cima, vai ter que viver lá embaixo, no vale, junto com todo mundo. E aí não vai ter jeito, né? Eu acho assim, sabe? É o que precisa ser, é o que tem que ser. Então, se o eremita é hoje eremita, é porque nessa encarnação, de alguma forma, foi permitido ou é preciso que ele esteja nessa reclusão. Na próxima, vai voltar sendo o quê? Sendo o cara que faz aquele cara que fala rápido nos leilões, vai ser o cara que fala no leilão, entendeu? Então, é assim, só é o que tem que ser, só acontece o que tem que ser. Eu penso assim, né? Não, mas você está certa, Kátia, porque a gente esqueceu da perspectiva das reencarnações, né? O que acontece numa reencarnação é necessário para a próxima. Pois é. E, de repente, ele está calado dessa vez, está introspectivo dessa vez, porque da outra vez ele foi o leiloeiro. Então, quer dizer, é um negócio assim que não dá para a gente entender, né? Não dá para a gente entender porque a gente só vê um cantinho da pintura, a gente não vê o quadro inteiro, a gente não tem acesso ao quadro inteiro. Então é difícil a gente... Que bom que você sarou, viu, Kátia? Que bom. Vamos ver o Edson. Por que, Luiz? Você está querendo dizer alguma coisa? Eu só queria complementar aí que a gente não pode esquecer do livre-arbítrio. E se a gente for entrar nisso, a gente vai longe. Vamos parar, tá? Nós vamos virar a madrugada aqui agora. Eu queria saber se o Edson tem alguma coisa, porque daqui a pouco nós vamos ter que fechar o nosso tempo aí, né? Tem gente no Brasil que precisa dormir, amanhã tem aula. Viu, Maia? Você vai ter, continuando, né? E indo para o Brasil, se foi isso que eu entendi correto, vai ter que dormir tarde para estar acompanhando a gente aqui, tá? Bom, primeiramente, boa noite a todos aí. Um prazer estar aqui. Eu estou quase dormindo, mas eu gostei. Eu estou gostando hoje. Mas, viu, o que acontece é o seguinte, tem hora que passa um cara na sua frente, você fala assim, pô, eu falo ou não falo, entendeu? Aí é melhor se calar mesmo. Tem hora que a gente tem que se calar. Mas o mais importante que eu acho mesmo é o equilíbrio mesmo. A gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que saber onde a gente está, no chão que a gente está, na situação que a gente está e no momento que a gente está. Porque, infelizmente, assim, na nossa realidade de hoje, né? A gente não sabe das outras reencarnações nem nada, então a gente não sabe do momento que vai hoje. Porque senão a gente começa também a entrar em parafuso, principalmente eu que não entendo muito das coisas, acaba entrando em parafuso. Mas eu acho que o equilíbrio acaba ajudando a gente mesmo, tem que resolver aquele momento. Resolveu aquele momento, é aquilo lá e pronto, você já parte para outra, e essa experiência já não deixa você voltar mais para isso. É o que eu penso, assim. Em relação à parte espiritual, é aquilo lá mesmo, né? A gente nunca está sozinho, a gente está sempre com alguém guiando a gente e transportando a gente para a gente ir para frente. Porque para a gente progredir, a gente tem que estar reencarnado, não tem como a gente progredir se não tiver nesse mundo aqui, né? Por isso que nós estamos aqui para isso. É as minhas palavras aí. E realmente, o plano espiritual é um agente da sociedade, né? De contribuir com a sociedade. Nós estamos inseridos numa mesma... Poxa, vocês agora estouraram a minha bolha. Eu estava pensando que eu ia chegar no mundo espiritual e ingressar numa escolinha lá e ficar por lá mesmo. Aí. Poxa vida. Vamos estar todo mundo junto, Kátia. Não se preocupa, não. Pois é, poxa. Viu, Kátia? Kátia, eu também pensava que eu não ia voltar nunca mais aqui, viu? Aí comecei a tentar estudar um pouco mais, aí descobri que acho que eu vou ter que voltar milhões e milhões de vezes.
Vamos Pois é. junto, viu? Continuar estudando. Olha, nós estamos encerrando agora, né? Tem pouquinhos minutos. Conversa Tem, boa, tem né? tem uma candidata a fazer a prece aqui, a menos que alguém queira fazer, tá? Ela está aqui do meu lado. Se ninguém for fazer a prece, ela poderia fazer? Ok, então. Claro, claro. Que bom que você está conosco de novo, Kátia. Sinal que você está melhor e a gente agradece muito a Deus por isso, viu? Que você faz. Obrigada. Agradecemos a Maia, Nova, aí, né? Todas as outras que estarem conosco. Tivemos notícias da Marina, isso é muito importante. E nós também agradecemos a Deus por essa ajuda a ela, né? Mas nós vamos, então, fechando os nossos olhos, nos acalmando um pouquinho, para que nós possamos sentir a presença dos benfeitores amigos a nos trazerem energias novas, energias calmantes, energias pacificantes, onde nós possamos, assim, iniciar a nossa noite com muito mais calma, pelo dia agitado, pelo trabalho que tivemos durante o dia, e refazer assim o nosso corpo físico e o nosso corpo mental, a nossa alma, para que o dia de amanhã também nós possamos prosseguir com os nossos trabalhos, com os nossos estudos, com o nosso dia a dia cheio de afazeres, onde agradecemos a Deus, nosso Pai, a vida, essa vida tão importante, mesmo que nesse momento seja em meio ao caos da pandemia, porque é neste momento que nós vamos crescer um pouco mais. Agradecemos aos familiares queridos que nos cercam, pedimos as bênçãos por eles. Aos amigos que sempre estendem as mãos para nós e pedimos a Deus que os abençoe, que eles possam sempre estarem fortalecidos e estarem sempre conosco. Agradecemos a natureza tão bonita que nos cerca como instrumento do nosso progresso. Tantas cores bonitas a enfeitar os nossos olhos, tantos animais, tantos pássaros, tanto cheiro bom que sai da natureza, das plantas, a nos ajudar a crescer. E aqui nos colocamos, Senhor Jesus, como alunos, estudando as lições que os Espíritos nos trouxeram, e também, querido Mestre, sempre nos lembrando das tuas lições e estudando-as sempre que pudermos, porque são elas que vão nos fazer crescer mais e mais. Agradecemos pelas tuas benditas lições, Senhor, pelo exemplo que o Senhor foi e é para nós. E rogamos-te forças para que um dia nós possamos estar pertinho da vossa presença amiga. Abençoa, Mestre, todos os necessitados, Senhor, nesse nosso planeta. Não somente os necessitados de amparo, porque foram contaminados pelo Covid, mas qualquer doença, Senhor, qualquer tristeza, qualquer emoção desequilibrada que tenham, ou nós tenhamos, que o Senhor possa nos auxiliar. Mas, acima de tudo, Senhor, pedimos-te coragem, forças, perseverança,
Nos auxilie, Senhor, a ser perseverantes nesse estudo bendito, que com certeza nos faz crescer mais e mais, principalmente em contato com tantos pensamentos diferentes, mais harmoniosos, a nos auxiliarem no entendimento das lições. Que a sua paz esteja conosco, com os nossos amados, onde quer que se encontrem, e que tenhamos todos, Senhor, uma boa noite de sono, e oxalá o Senhor permita que nós possamos nos encontrar para continuar os estudos. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Luiz, eu tenho uma pergunta. Como é que ficou